Fala galera, tudo bem com vocês? De novo, estamos aqui presente para mais um vídeo da Biblioteca Educacional. Eu estou muito feliz de estar aqui porque é uma missão nobre transmitir conhecimento para as pessoas. Professor de qualquer área é uma profissão muito nobre ensinar, né? Ainda mais em renda variável, que tem riscos embutidos por trás e tem que ter muito preparo para operar em bolsa de valores, seja com o mercado de ações, ou opções, ou futuros como o dólar índice. Exige muita técnica e muito conhecimento. Então, poder transmitir isso é uma grande alegria para mim, tá? Então, espero que vocês estejam gostando aí. Não viu os vídeos anteriores? Assiste, vai lá na Biblioteca Educacional, assiste todos, que tem assuntos diversos. Então, o tema de hoje é análise de risco-retorno e expectativa matemática. São duas coisas diferentes, mas estão envolvidas. Então, prefiro passar as duas coisas no mesmo vídeo. Antes, se inscreve no canal, clica aí no sininho para receber notificação, toca a vinheta do rock e bora trabalhar! Primeiramente, o que é risco? Chance de insucesso num determinado investimento, a chance de perder numa operação. Por isso mesmo, se em renda variável tem riscos, você tem que mitigar eles. Como? Com o uso de stop loss. Deixa para uma outra aula a gente falar sobre stop loss. E o que é retorno? É o lucro que você vai ter na operação. Então o trader, toda hora que ele vai passar uma operação, ele está analisando o risco e o retorno. Quanto tem a perder e quanto tem a ganhar. De preferência, colocar essa relação risco-retorno a seu favor, ou seja, soltar operações que têm mais a ganhar do que a perder. Por exemplo, você compra um papel a R$20, vamos aqui para o slide, e você determina um objetivo de 22, um objetivo hipotético, ou seja, 10% de lucro, e o loss é R$19, ou seja, 5% de risco. Então a gente fala que tem 1 de risco para 2 de retorno. Aí eu te faço uma pergunta. Quantas operações você tem que acertar na bolsa para estar no dinheiro? Isso vai depender desta relação de risco-retorno. Vai ter trade que você consegue fazer isso, soltar 1 de risco para 2 de retorno. Vai ter trade que você vai soltar 1 de risco para 3 de retorno. Mas vai ter muitos trades que vai ser equilibrado esse risco-retorno. O que você não pode fazer é começar a soltar mais risco do que retorno, porque aí você tem que ter um índice de acerto muito alto para ser vitorioso na bolsa. Então, para responder essa pergunta, se eu te falasse assim, olha, de 10 operações que você faz na bolsa, quantas você tem que acertar para ser vitorioso? A resposta é, depende. Depende do quê? Do índice de acerto. Então vamos lá. Supondo que você solte essa relação de risco-retorno 1 para 1. Ou seja, ganhar 4%, perder 4%. Ganhar 5%, perder 5%. 1 para 1. Você precisa acertar mais que 50% das operações. Por quê? Porque se você acertar metade, não é que você está no 0 a 0 não, você está no vermelho, que tem custos operacionais, corretagem, as taxas da B3 de emolumentos, quando ganha tem que pagar imposto de renda, pagar a DARF mensalmente. Então de 10 operações, você vai ter que acertar quantas? 6. 6 de 10, ou seja, mais que 50% para ser vitorioso. Agora, e se eu te falar que essa relação é 1 para 2, 1 de risco para 2 de retorno, você só precisa de 33% ou mais de acerto para ser vitorioso. Ou seja, de 10 operações você tem que acertar 4, porque não dá para quebrar a operação no meio, tá? Então, se fosse exatamente 10 trades que você fez, você tinha que acertar 4 para estar no dinheiro. E se eu te falasse que a relação é 1 para 3, 1 de risco para 3 de retorno, só precisa de mais de 25% de acerto, ou seja, acertar 3 calls de 10. Pô, isso mesmo que você ouviu, você erra 7, acerta só 3 e tá no dinheiro. Que bacana, né? Então tira da cabeça que você precisa acertar mais que 50% das operações para ser vitorioso. Se você começar a soltar relação de risco-retorno, 1 de risco e 3 de retorno, triplo de retorno, se acertar 3 calls de 10, você está no dinheiro. Com isso, eu mato o primeiro tema de hoje, que é análise risco-retorno. Agora vamos para o segundo tema, que é expectativa matemática. Depois a gente vai finalizar esse tema. Expectativa matemática, também conhecido como média por operação. Muitas vezes as pessoas vão chegar em vocês e falar assim, olha, desenvolvi uma estratégia, uma metodologia, e essa metodologia, ela acerta 90% das vezes.
Bom, me parece que é uma coisa vitoriosa, que vai te dar dinheiro, mas pode ser totalmente destrutivo essa estratégia. Pô, como assim, Igor? Tá brincando? Você definiu uma estratégia que acerta 90% e está falando que é destrutivo? É porque nos 10% das vezes que erra, perde um caminhão de dinheiro. E nos 90% das vezes que acerta, ganha pouquinho. E aí, você vai perceber que não basta olhar só o índice de acerto, que tem que ver a média por operação, chamada de expectativa matemática. Então, o que importa é se a sua estratégia tem uma expectativa matemática positiva. Se tiver positivado, você está indo bem. Eu vou te dar um exemplo, mas antes, o que é expectativa matemática? A fórmula é a chance de ganhar vezes o valor do ganho, menos a chance de perder vezes o valor da perda. Exemplo, você faz uma estratégia que quando ganha R$ 1.200 na média. Então quando você acerta no financeiro, você puxa R$ 1.200. Mas quando perde, você perde R$ 200. Só que tem um probleminha. Você erra 80% das vezes. Me parece que é ruim, né? De cada 10 vezes que você faz esse call, você erra 8 e só acerta 2. Vamos para a fórmula. 0,2, ou seja, 20%, que é a chance de ganhar, vezes R$ 1.200, que é o valor médio de ganho, menos 0,8, 80%, né, que é a chance de perder, vezes R$ 200, que é a perda média. Isso dá um resultado de R$ 80 positivo. A sua estratégia é vencedora. Mas Igor, só dá R$ 80, é por operação. Significa que se você faz 10 operações dessa no mês, você ganhou R$ 800 no mês. Então, em média, você ganha R$ 80 por operação. Na maioria das vezes, você vai perder R$ 200. E algumas vezes você vai ganhar 1.200. O que importa é que a média é positivada. Então continua que a sua estratégia é vitoriosa. Então quando chegam em mim, e já chegaram um dia em mim, pessoal, não vou falar nomes, tá? Mas pessoal de corretora também, e falam assim, Igor, valida essa estratégia para mim, porque ela tem 90% de acerto. E com essa estratégia, eu não vou nem chegar a falar para vocês o nome da estratégia, mas a pessoa me disse assim, com essas palavras, nós chegamos na fonte primeiro. Valida. E eu validei e falei, não é que você tem razão? Sua estratégia acerta mesmo 90% das vezes. E você pode até chegar na fonte primeiro, como você me disse, mas a água está contaminada, amigo. Por quê? Eu fiz um backtest, voltei o histórico do gráfico e percebi que nos 10% das vezes o prejuízo que perdi era gigante. E quando ganhava 90% das vezes que ele me disse que ganhava mesmo, o lucro era pequenininho. Ou seja, uma estratégia com 90% de acerto ruim, perdedora. E aqui nesse slide eu te mostrei uma estratégia só com 20% de acerto vencedora. Então pode tirar isso da cabeça, que não é índice de acerto, você não tem que olhar só o quanto você acerta, o quanto você erra, você tem que olhar a média por operação. Quando ganha, ganha quanto? Quando perde, perde quanto? Qual porcentagem das vezes que você ganha, qual a porcentagem que você erra. E aí você tem a expectativa matemática e se ela for positivada, show de bola, segue essa estratégia, segue essa metodologia que você vai se sair bem na bolsa. Se você nunca ouviu falar de expectativa matemática e foi a primeira vez, tenho certeza que você gostou desse vídeo, porque aqui a gente aborda diversos assuntos, o papo é reto, sem ladainha, direto ao ponto. Vou ficando por aqui, lembrando de vocês se inscreverem aí no canal, clicar aí no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Aquele abraço, valeu!